Olá! Na nossa terceira aula do módulo de circulação, nós falaremos sobre a regulação do débito cardíaco. O débito cardíaco é definido como a quantidade de sangue que cada ventrículo lança na circulação, seja ela pulmonar ou sistêmica. Isso em uma determinada unidade de tempo, que geralmente é levada em consideração como sendo um minuto. E, em geral, essa grandeza ela é expressa em litros de sangue por minuto, ou seja, ela é uma medida que permite fazer uma avaliação melhor da função cardíaca do que simplesmente observar o que acontece durante um único batimento cardíaco, ou seja, durante um único ciclo cardíaco. E é amplamente utilizada na fisiologia cardiovascular, né, e também na clínica. Essa expressão matemática aqui mostra para a gente quais são os dois principais determinantes do débito cardíaco. São a frequência cardíaca e o débito sistólico. E ela só mostra uma relação dessa grandeza, dessa medida, o débito cardíaco, com essas duas variáveis, a frequência cardíaca e o débito sistólico, e falaremos um pouco mais à frente sobre elas. O débito cardíaco, né, ele é uma medida que ela é variável e que deve se ajustar de modo muito eficiente ao consumo de oxigênio feito por aquele organismo. E é claro que, dependendo das condições a que o animal está submetido, esse débito cardíaco precisa ser ajustado para atender às demandas desse metabolismo. Bom, essa expressão matemática que acabamos de comentar, né, anteriormente, que mostra que o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo débito sistólico, está apenas relacionando grandezas, né, variáveis, e mostrando que, para que a gente possa encontrar o valor da quantidade de sangue que é lançado na circulação a cada minuto, a gente precisa multiplicar o número de batimentos cardíacos que acontece em um minuto, ou seja, a frequência cardíaca, ou o número de ciclos, né, que resulta no mesmo, de ciclos cardíacos, e multiplicar esse número pelo débito sistólico, ou seja, pelo volume de sangue que é lançado em cada batimento. Então aqui chamo a atenção de vocês para que prestem atenção e não confundam o débito sistólico com o débito cardíaco, ok? São coisas distintas, não podemos confundir. O débito cardíaco ele é um produto do débito sistólico. Para poder fazer isso, ele está assumindo que cada débito sistólico que aconteceu naquele intervalo de tempo é exatamente igual. Se não fosse igual, a gente precisaria fazer o quê? Somar todos os débitos sistólicos que acontecem naquele minuto para poder encontrar o valor total do sangue que é lançado na circulação neste intervalo de tempo. Ok? Bom, o débito cardíaco ele vai ser regulado justamente em função dessas duas variáveis. Por quê? Porque nós vimos que tanto a frequência cardíaca como o débito sistólico são grandezas que são diretamente proporcionais ao débito cardíaco. Ou seja, toda vez que aumenta a frequência cardíaca ou então o débito sistólico, ou ambos, é claro, o débito cardíaco aumenta proporcionalmente. Bom, esse gráfico aqui mostra para a gente uma relação entre o volume de sangue que é lançado a cada minuto, ou seja, o débito cardíaco, isso em litros por minuto, ok? Mostrando aqui variando de 5 até 20 litros por minuto. O eixo X mostra para a gente a carga de trabalho que o animal está sendo submetido, no caso aqui é um ser humano. E do lado de cá, esse gráfico é um gráfico bem composto, né? Com outro eixo Y, mostrando para a gente o débito sistólico em mililitros por batimento, né? Ok? E aqui também aproveita e dá para medir também a frequência cardíaca, né? Que é o batimento por minuto. Então, vai partindo aqui de 50 até 200 batimentos por minuto. O que nós observamos aqui? A gente observa que conforme vai aumentando a frequência cardíaca, o débito cardíaco também vai crescendo. E a gente nota
que esse aumento da frequência cardíaca, ele também está sendo acompanhado por um aumento do débito sistólico até um determinado ponto. A partir de um determinado momento, a gente começa a observar que mesmo a frequência cardíaca crescendo, o débito sistólico começa a diminuir um pouco. E isso resulta também na redução da inclinação da reta. Olha que no início, em que ambos estão aumentando, o débito cardíaco vai aumentando mais rapidamente também. Essa curva aqui em vermelho. Mas quando começa, a partir de um determinado momento, o débito sistólico a reduzir, o que acontece é que o débito cardíaco também começa a ter uma diminuição da intensidade do seu crescimento, chegando muitas vezes até a se estabilizar e no finalzinho aqui ele começa a reduzir. O que levou a acontecer isso? Isso acontece pelo fato de que frequências cardíacas muito elevadas, conforme vai subindo a frequência cardíaca, ela vai provocando um efeito sobre o débito sistólico. Como assim? Se a frequência cardíaca é muito elevada, significa que o intervalo entre cada batimento cardíaco ele fica muito pequeno. Muito pequeno significa um tempo curto. Então, se esse tempo curto ele não é suficiente para preencher o ventrículo com sangue, a tendência é que menos sangue chegue nesse ventrículo e, tendo menos sangue, o ventrículo lança menos sangue a cada batimento. Por isso que a gente observa uma redução do débito sistólico, ok? Conforme a frequência cardíaca vai subindo. E, consequentemente, isso resulta, embora, é claro, que o trabalho da frequência por si só possa garantir ainda algum aumento no débito cardíaco, isso tem um limite, que é quando o débito sistólico cai muito, e aí o débito cardíaco, é claro, vai começar a cair também, ok? Bom, então a gente viu que a frequência cardíaca influencia a outra medida, que é o débito sistólico. E a gente observa aqui como é que a gente pode fazer fisiologicamente, para que aconteça uma regulação da nossa frequência cardíaca, que a gente chama de cronotropismo, ou efeito cronotrópico. Bom, o que é esse cronotropismo? Esse cronotropismo ele é regulado pelo sistema nervoso autônomo, que é a única forma que o nosso organismo tem para regular a variável frequência cardíaca. E essa figura mostra para a gente aqui, relembrando aquilo que nós já vimos no módulo de sistema nervoso, aonde a atividade parasimpática, representada por esse neurônio azul, e a atividade simpática, representada por esse neurônio rosa, alteram o trabalho das células do nodo sinoatrial, que funciona como nosso marca-passo, é ele que determina a nossa frequência cardíaca, aquelas células autoexcitáveis. Uma atividade parasimpática sobre o nódo sinoatrial leva a uma redução da frequência de disparos das células autoexcitáveis, reduzindo a frequência cardíaca. Enquanto que um aumento da atividade simpática, através da noradrenalina, provoca uma redução no intervalo entre os batimentos, tornando os batimentos mais acelerados, mais rápidos. Essa figura aqui embaixo, nesse mapa mental, ele mostra para a gente que o centro de controle cardiovascular lá no bulbo, ou seja, no tronco encefálico, como também nós vimos na aula do sistema nervoso sobre o sistema nervoso autônomo, ele funciona, o tronco encefálico, como um centro regulador, integrador de informações autonômicas. Ele manda um controle em direção à atividade parasimpática ou atividade simpática de acordo com as necessidades daquele organismo. Um aumento da atividade parasimpática leva à liberação de acetilcolina, que vai se ligar nessas células-alvo, que são as células marca-passo, as nossas células autoexcitáveis, para que ocorra modificações no fluxo de íons através da membrana, fazendo com que ocorra uma alteração do potencial de membrana. As células se tornam hiperpolarizadas. Ok? Como elas se tornam hiperpolarizadas, elas acabam levando mais tempo para atingir o valor
que é o limite de disparo do potencial de ação. E assim a frequência cardíaca ela é reduzida, como está mostrado aqui. Ó. Aqui a frequência normal, em cinza, e aqui sob a ação da acetilcolina. A frequência cardíaca ela hiperpolariza, leva o potencial de membrana para um valor mais distante, e isso faz com que leve mais tempo, né, para que aconteça a despolarização que leva ao potencial de ação. Então, para atingir esse potencial limiar, representado pela linha tracejada, leva-se mais tempo. Consequentemente, isso resulta em uma frequência cardíaca reduzida. Por outro lado, a atividade simpática, através da noradrenalina, que se liga nos receptores beta dessas células, né, beta 1 dessas células autoexcitáveis, ela produz também alterações no fluxo de íons, alterações distintas daquelas provocadas pela parasimpática, e isso resulta num aumento da velocidade de despolarização, fazendo com que ocorra aqui um aumento da frequência cardíaca, ok? Então, na verdade, a gente nota que aumenta a velocidade de despolarização. Olha, aqui na representação normal do gráfico, né, da atividade cardíaca, elétrica cardíaca dessas células, a gente nota que o tempo que leva ele é um pouquinho maior do que quando está submetido à noradrenalina. Ó. A inclinação da reta aqui é maior, ou seja, leva um tempo menor. Se leva um tempo menor, atinge mais rapidamente o potencial limiar, a célula dispara seu potencial de ação. E assim aumenta-se a frequência cardíaca nessas células. Então, só para reforçar mais uma vez, a frequência cardíaca, que é um dos dois determinantes do débito cardíaco, ela é regulada fisiologicamente, única e exclusivamente pelo sistema nervoso autônomo. Débito sistólico. O débito sistólico, que é o segundo determinante da frequência, do débito cardíaco, ele vai ser regulado por diferentes fatores. Um deles é a quantidade de sangue que chega dentro do ventrículo. E a gente chama isso de retorno venoso, né? O retorno de sangue em direção ao coração, que submete esse ventrículo ao que a gente chama de uma pré-carga, ok? Então a pré-carga é porque chega para aquele ventrículo um volume de sangue ali dentro que promove um estiramento da fibra muscular cardíaca. E aí o débito sistólico ele vai estar sendo ajustado de acordo com esse grau de estiramento da fibra muscular cardíaca. E isso acontece graças à lei, né, que a gente chama de lei, né, de Frank-Starling, que é resultante do trabalho desses dois pesquisadores, que demonstraram que toda vez que a fibra muscular cardíaca é submetida a um estiramento, ela responde aumentando a sua força contrátil. Então esse gráfico aqui para a gente, ele relaciona o seguinte, ó, ele relaciona justamente isso, né, o estiramento, mas aqui no sentido de que está sendo indicado pelo volume ventricular diastólico final, que é aquele volume de sangue que vai ser bombeado, lá que fica dentro do ventrículo ao final da diástole, e que vai ser bombeado durante aquela fase de ejeção do ciclo cardíaco que nós vimos na aula anterior. Bom, é representado em mililitros. Então mostra para a gente que, por exemplo, numa situação de repouso, o indivíduo está com um volume de 135 mililitros de sangue chegando dentro do seu ventrículo. Isso causa, é claro, um determinado estiramento dessa parede do ventrículo, estirando as fibras musculares. E nessa situação, a força aqui que está sendo gerada, e na verdade a força é representada aqui, ó, pelo débito sistólico, ou seja, o volume de sangue que vai ser ejetado é de 70 mililitros, ou seja, chegam 135, mas apenas 70 vão ser ejetados. Vejam que sobra 65 mililitros de sangue, ainda dentro da câmara cardíaca, que corresponde justamente àquele volume sistólico final que a gente havia comentado também na aula do ciclo cardíaco, né? Aquele volume que fica no final, quando acaba o ventrículo termina de contrair e se inicia aquela nova fase chamada fase de relaxamento ventricular isovolumétrico, a gente vai ter 65 mililitros, porque 70 foram bombeados em direção à circulação sanguínea, ok? Então isso aqui na situação de repouso. Quando começa a aumentar o retorno venoso, por exemplo, por uma demanda metabólica aumentada,
como é o caso da atividade física, que o animal é submetido, o que acontece é que esse volume diastólico ventricular, né, o volume diastólico final, ele aumenta. Se ele aumenta, ele distende mais a parede, ele faz a parede do coração se distender mais e, consequentemente, aumenta o estiramento da fibra muscular. E a gente nota que numa situação em que nós temos uma variação aqui, né, da ordem de 65 mililitros de sangue, a força, né, ou seja, o volume que vai ser ejetado, passa a ser mais que 100, ó, em torno de 110, quase 120 mililitros de sangue, ou seja, a força contrátil aumenta, né, para aumentar a pressão e ejetar um maior volume de sangue em direção à circulação. Então esse gráfico mostra para a gente essa relação que foi estabelecida por essa lei, que a gente fala que é a lei de Frank-Starling. O que ela determina? Que a força de contração é diretamente proporcional ao grau de estiramento da fibra muscular cardíaca. E isso é interessante porque ele acaba sendo um fator intrínseco do coração. Vejam que aqui o que está regulando a força contrátil não é ação externa nenhuma, nem de hormônios, nem de neurotransmissores, nem de nenhum outro agente externo. Simplesmente é a resposta que a fibra muscular dá toda vez que ela é submetida a um estiramento. Então, quando ela é submetida a um estiramento, ela gera uma força contrátil maior. É óbvio que a gente pode ver que isso tem um limite, né? A partir de um determinado volume diastólico final, a gente já não tem mais ganho de força adicional, né? Isso aí é estabilizado, ok? Tá joia? Então, isso é uma propriedade intrínseca, né, da nossa fibra muscular cardíaca. É diferente do que acontece com a fibra muscular esquelética. Ela não tem esse comportamento que a gente observa na fibra muscular estriada cardíaca. Bom, além do débito sistólico ser regulado, né, pelo retorno venoso, ou seja, pelo volume de sangue que chega no coração, ele também pode sofrer modificações a partir da resistência à ejeção do sangue pelo coração, né? Que a gente chama isso de pós-carga. Ou seja, o coração tem que trabalhar contra uma carga contrária a ele. Então, o coração contrai, os seus ventrículos se contraem para lançarem o sangue em direção à circulação, seja ela pulmonar ou circulação sistêmica, e isso vai depender da pressão hidráulica existente nesse sistema arterial. Por que isso? Porque toda vez que a pressão arterial ela diminuir, diminui a resistência à saída de sangue. Ou seja, a força hidráulica que o coração tem que vencer, que está dentro dos vasos sanguíneos, onde ele vai lançar aquele sangue, ela tendo sido diminuída, isso resulta em um débito sistólico maior. Por outro lado, se a gente tem um aumento da pressão arterial, essa resistência à ejeção aumenta, né? Resistência contra a ejeção aumenta, e o resultado disso é que nós temos uma redução do débito sistólico, porque agora o coração tem que fazer mais força. Se a resistência aumenta, para ele poder lançar o mesmo volume, ele tende a fazer mais força. Mas a partir do momento que ele está trabalhando lá normalmente e aquela resistência aumenta, o débito sistólico tende a diminuir. Então, toda vez que a gente tem uma situação de pressão arterial aumentada, e aí eu chamo a atenção, né, do perigo, né, da doença que a gente chama de hipertensão arterial, ela leva a um esforço maior do coração, porque a resistência contra a qual ele trabalha está maior. Para isso, como é que ele compensa o débito sistólico? Aumentando a força contrátil, ou seja, esse coração tende a trabalhar num patamar de esforço mais elevado do que numa pessoa normal. E essa doença é uma doença, né, silenciosa, a gente só percebe essa doença quando ela já muitas vezes comprometeu tanto o sistema vascular como também o próprio coração, que leva o coração, por exemplo, a situações de perder, né, a sua capacidade de ejetar de maneira eficiente. Esse coração pode se tornar um coração com insuficiência cardíaca. Bom, e a gente nota aqui, né, que isso acontece também de uma forma que não tem uma regulação, né, simplesmente uma alteração. Perdão, deixa eu voltar aqui. Isso acontece simplesmente por uma alteração
que pode acontecer no sistema arterial daquela pessoa, ok? E uma outra forma que nós temos também, né, de modificar o débito sistólico é através da modificação da capacidade contrátil cardíaca, que a gente chama de contratilidade miocárdica. E é um efeito, né, chamado inotrópico. Inotrópico. Ou inotropismo. Tudo bem? O que é esse efeito inotrópico? Ele é promovido, por exemplo, pela noradrenalina. Então aqui é aquele gráfico que a gente acabou de ver, né, relacionando o volume diastólico final ventricular e o volume sistólico. Nota que para uma situação em que o indivíduo está submetido ao repouso, à normalidade, ele tem esse perfil aqui, ó, conforme vai aumentando o volume diastólico final ventricular, né, ou seja, vai aumentando o grau de estiramento da fibra muscular, o que acontece é que ele começa a fazer o quê? Ele começa a aumentar o seu volume sistólico, e é claro que a gente viu que tem um limite. Mas quando ocorre uma atividade simpática aumentada pela ação da noradrenalina, essa noradrenalina vai se ligar diretamente a receptores localizados, né, na fibra muscular cardíaca ventricular. Então, lá no ventrículo, a noradrenalina, ao se ligar nessa fibra muscular, ela modifica também a entrada de cálcio dentro dessa fibra, resultando num aumento da força de contração. A curva aqui, ó, ela é deslocada para a esquerda. O que significa isso? Significa que para os mesmos valores de volume diastólico final ventricular que eram observados no indivíduo, né, durante o repouso, numa situação de atividade simpática aumentada, né, a gente nota que o valor do volume sistólico final, olha aqui, ó, ele aumentou. Ou seja, a noradrenalina tem um efeito inotrópico positivo. Qualquer agente que promova um aumento da força contrátil, a gente fala que esse agente tem um efeito inotrópico positivo. Caso aconteça desse agente promover uma redução da força contrátil, essa curva será deslocada para o lado direito do controle. E isso mostra para a gente que para valores iguais, essa está deslocada aqui para baixo, o valor do volume sistólico, ou seja, a força contrátil, ela reduziu. E aí esse agente teria uma ação inotrópica negativa, ok? Bom, resumindo isso que a gente acabou de falar, o débito cardíaco ele é uma função da frequência cardíaca e do débito sistólico, ou seja, para você poder observar o quanto de sangue o coração lança a cada minuto, basta você fazer o produto da frequência cardíaca pelo débito sistólico. A frequência cardíaca, né, ela na verdade, ela vai ser determinada por quê? Pela frequência de despolarização nas células autoexcitáveis, podendo ser diminuída pela inervação parasimpática, ou ela pode ser aumentada pela ação simpática, pela inervação simpática, e também pelo hormônio adrenalina. Tá joia? Que eu não comentei anteriormente, mas aproveito para comentar aqui, que a adrenalina ela vai trabalhar em conjunto com a noradrenalina, liberada pela fibra simpática, para promover um aumento da frequência de despolarização das células marca-passo do nódulo sinoatrial. Ok? Bom, o débito sistólico, por sua vez, né, ele, na verdade, representa aquele volume sistólico, né, ou seja, aquele volume sistólico que está sendo lançado na circulação durante a sístole, e ele é determinado pela força de contração no miocárdio ventricular. E essa força de contração ela é influenciada pelo volume diastólico final, a gente acabou de ver, né? Se chega mais sangue, o que acontece? Aumenta a força contrátil, né? E esse sangue chega em função do retorno venoso, fazendo com que aconteça um aumento desse débito sistólico, esse retorno venoso aumentando, ok? A contratilidade miocárdica também influencia o volume lançado durante o débito sistólico. A gente sabe que a contratilidade resulta o quê? Do aumento da força contrátil. Tudo bem? Além disso, nós temos alguns outros agentes aqui que contribuem para esse processo
que envolve a regulação do nosso débito cardíaco. Bom, uma coisa a ser observada é que o retorno venoso ele vai ser auxiliado por uma bomba do músculo esquelético. Okay? Então, toda vez que a gente está em movimentação, os músculos estão se contraindo, esses músculos aumentam a pressão sobre as nossas veias, fazendo com que ocorra um aumento de pressão dentro das veias que impulsiona o sangue em direção ao coração, fazendo o retorno venoso ser aumentado. E também durante o processo respiratório, principalmente durante a fase inspiratória, ok? A gente vai observar também um aumento do retorno venoso. Isso acontece porque durante a inspiração, a nossa caixa torácica ela aumenta de volume, diminuindo a pressão no interior dela. Então, o coração, como está dentro dessa caixa torácica, ele fica submetido a uma pressão menor, incluindo todas as estruturas ao redor dele, por exemplo, a veia cava. Se ela está submetida a uma pressão menor, facilita o deslocamento do sangue das veias para dentro do coração. Então, isso facilita, né, o retorno venoso. Ok? E além disso, a própria atividade simpática, através da noradrenalina, ela vai aumentar também a venoconstrição, ou a constrição venosa, fazendo com que aumente a pressão dentro dessas veias, impulsionando mais sangue de volta ao coração, ou seja, aumentando o retorno venoso. E além desses fatores, nós vimos também que o débito sistólico ele pode variar em situações que acontecem, que levam à alteração da pressão hidráulica dentro do sistema arterial, ok? Seja ele da circulação pulmonar ou da circulação sistêmica. Aqui está a bibliografia utilizada para essa aula e a gente se encontra num próximo momento.